meio-campista, o Diego Ribas, capitão do time. Dá uma olhadinha nos números dele no Flamengo, 118 jogos, 111 como titular, 33 gols marcados e 17 assistências. Os números, os números mais importantes são isso aí de gol e assistência, mas acho que a função do Diego é muito mais ampla do que o gol ou a assistência, né? Acho que ele tem uma função diferente no time do Flamengo, né, Ale? Tem que ele dá ritmo pro jogo. É impressionante como ele carimba praticamente todas as ações ofensivas do time e ele quer a bola para ele. A bola passa por ele o tempo todo, ele vai buscar a bola desde os zagueiros, passando pelos laterais. O que muita gente cobra dele, e eu também, é aquele passe agudo, que ele seja o pifador. Que ele também, nem no melhor momento dele, ele não era a característica principal dele, ele era mais um ritmista. Ele nunca foi um Lucas Lima, cara que dá o passe do gancho. Ele é o 8, assim... no Flamengo, o clássico 10 é o que dá o último passe, o 8 é que ajuda a construir. Porque quem faz isso no Flamengo é o Everton Ribeiro, né? Esse passe mais arriscado, de furar a defesa, vertical, o passe genial, normalmente quem tira esse coelho da cartola é o Everton Ribeiro, que se entende muito bem com os laterais, se tiver projeção do atacante de velocidade, ele enxerga. O Diego lateraliza mais o jogo, mas ele preenche muito o meio. A minha questão com o Diego é que eu acho que muitas vezes esse carimbar a bola toda hora, ele toma decisões que atrasam o jogo. Porque são passes simples, passes que um Arão, um Cuejá, outros podem fazer. Tem uma coisa que me irritava um pouco, na minha falecida carreira como treinador, é quando o zagueiro está com a bola ali na defesa, aí o cara vem lá do outro lado do campo, né? Normalmente carregado de gíria, né? Dá pai, atravessa o campo inteiro. Toma. O zagueiro dá pra ele pega e devolve pro zagueiro. É o jogador carteiro, né? Pega e dá. Tá aqui, Então, acho que tem muito disso. Agora, a função do meio-campista, e eu não falo isso com felicidade, ela mudou um pouco, né? E eu acho que o Diego representa um pouco disso. Você não tem mais um jogador que tem uma só característica. E, infelizmente, que a gente tinha o pifador, que ele estava ali só para aquilo. Ele pegava a bola, muitas vezes pegava aí 3, 4 bolas no jogo e deixava o cara na cara do gol, saía um gol, 2 gols e tal, não sei o quê. Você não tem mais jogador com essa... Valdívia, por exemplo, sempre fez isso muito bem. Fez bastante. Mas você pegar o futebol de hoje, o competitivo, o jogador, ele não tem mais essa característica tão aguçada, mas ele completa com outras funções no campo. Então, corre para trás, dá movimento, dá ritmo, faz outras... Que é uma mudança do futebol, queira a gente ou não. E assim, acho que a renovação do Diego, independentemente do status dele, continuando capitão ou titular, ou até mesmo... A gente imagina que o Flamengo possa fazer algo parecido com o que fez o Palmeiras no ano passado, de você usar hora um time, hora outro time. Você tendo o Diego, por exemplo, num time alternativo... você sobe o patamar do seu time 2, né? Que vai jogar vários jogos importantes. E se ele estiver bem, vai... E ele vai jogar no time A muitas vezes, porque o Arrascaeta vai ser convocado. É ano de Copa América. Tem data FIFA em março. Então, o Flamengo vai perder o Arrascaeta em alguns momentos para a seleção uruguaia. E o Flamengo não tem um outro meia que consiga fazer bem essa função. Tem a molecada, mas o Diego é um cara que ele representa uma referência no vestiário muito importante. Esses jogadores contratados, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, têm um perfil anímico diferente do Diego. Então, o Diego entrega algo muito importante para o grupo também. Claro que a amostragem ela é muito rasa nos 2 jogos da Flórida, mais no jogo do fim de semana. Mas eu não sei se é porque a renovação está aí se desenvolvendo e a incerteza estava passando pelo Diego, mas eu vi um Diego muito afim de jogo nessas 3 partidas. Eu gostei do que eu vi, claro que ainda é muito pouco, mas eu acho a renovação, se ela for dentro dos patamares financeiros que o Flamengo enxerga adequados, boa. O Diego é importante. Ele não vai ser o protagonista, mas ele vai ajudar bastante o Flamengo. Flamengo. No final do ano passado ele já tinha voltado bem quando pegou um banco. Inclusive o Everton Ribeiro crescendo de produção. No momento em que o Everton Ribeiro era mais elogiado, era o momento em que o Diego tinha ficado fora. E o Diego depois voltou entregando muito. Inclusive dando entrevistas, que aí entra a questão do anímico, enquanto você tinha jogadores. O caso do Diego Alves, acho que foi muito latente. Você tinha um cara que foi barrado e reclamou. Outro que foi barrado e se motivou, que foi o Diego. Então isso recuperou pontos do Diego com a torcida do Flamengo, porque chegou um momento em que a imagem estava um pouco desgastada.
Bom, o Flamengo deve anunciar então a renovação do Diego e vai, obviamente, anunciar também a chegada do Bruno Henrique, que já fez um post de despedida no Instagram da torcida do Santos, agradeceu, dizendo que encerrou o ciclo, falou que acertou e errou como qualquer humano e que nem Jesus consegue agradar a todos, mas fez ali um post de agradecimento pela passagem dele no Santos. Você falou de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique chegando, tem Vitinho. E a pergunta é essa, Vitinho ou Bruno Henrique? Assim, são muitas opções que o Abel tem. E eles são muito parecidos, jogadores. Titular hoje. Eu acho que nenhum dos dois viveu uma boa temporada no ano passado. Eu acho que o Vitinho deve continuar nesse primeiro momento. Mas eu vejo o Vitinho e o Bruno Henrique como jogadores muito parecidos em termos de característica. Eles têm muita velocidade, são muito agudos e finalizam, quando puxam para dentro, ambos finalizam muito bem. Eu começaria com o Vitinho, mas é uma questão de observar, assim. Quem tiver melhor vai jogar, entre os dois, eu prefiro o Vitinho. Dá para imaginar, porque o Everton Ribeiro joga pela ponta direita, mas dá para imaginar o Everton Ribeiro fazendo um papel mais por dentro e você jogando com Vitinho e Bruno Henrique pelos lados, porque você vai ter mais velocidade, né? Você vai ter mais velocidade. Isso em alguns momentos, porque o Flamengo no ano passado, e continua tendo, outros jogadores de lado de campo e com velocidade. Por exemplo, o Marlos Moreno, enfim, o Berrio. Então, o Flamengo tinha essas peças e em situações isso já aconteceu. O Everton Ribeiro, ele começa o jogo muitas vezes aberto, mas ele naturalmente abre o corredor para o lateral e ele faz esse entendimento seja com o Pará, seja com o Rodinei, seja com o René, enfim. O Arão cai muito pelo lado do Everton Ribeiro e ocupa muitas vezes o espaço de lado ali para infiltrar. O Everton Ribeiro pode cair um pouco mais para dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que o Vitinho talvez ganhe um saldo no início, mas a tendência é porque o Bruno Henrique pisa na área melhor que ele. O Bruno Henrique é mais forte. O Bruno Henrique, quando precisa, consegue até jogar de costas. Então, assim, eu acho que é um cara que tem mais para entregar nesse momento. E o Vitinho vem num desgaste gigantesco com o torcedor, pelo preço. Não, eu acho o Bruno Henrique mais jogador que o Vitinho. O Vitinho jogou mais do que o Bruno Henrique em 18. Aliás, pouca gente jogou menos do que o Bruno Henrique em 18. Agora, pouca gente jogou mais do que o Bruno Henrique em 17. Sim. O Bruno Henrique, se ele fosse eleito o melhor jogador daquele campeonato brasileiro, não seria nenhum absurdo. Ele foi vice-campeão, né? Foi o terceiro colocado. Segundo ou terceiro. É que naquele campeonato não tinha Jô e Hernanes para brigar com ele. Tivesse ele jogado isso em 18, mesmo com o Dudu, ele era o melhor campeonato. Exatamente. Ele jogou muito. Porque o Hernanes e o Jô também arrebentaram. E o Hernanes, inclusive, praticamente salvando o São Paulo. Mas o Bruno Henrique estava ali, naquela briga ali. Do campeonato. Tem uma situação que o Vitinho talvez ainda esteja dentro daquele processo de readaptação. Por mais que ele tenha jogado no Inter e depois voltou para a Rússia, aí volta para o Flamengo, talvez... Mas eu acho que eu não gostei, críticas, por exemplo, do que ele apresentou no ano passado. Mas eu acho as críticas um pouco acima. Acho que as críticas não são condizentes à qualidade ruim do futebol do Vitinho. Acho as vaias um pouco exageradas. Não. Acho que assim, você vai no primeiro jogo da temporada, é um exagero, claro. E não é que ele está jogando mal, atrapalhando o time. Ele pode não estar desequilibrando como as pessoas esperavam que ele desequilibrasse, até pelo que se pagou por ele. Ele até falou, né, que assim, a questão do Arrascaeta ter sido mais caro do que ele tira um pouquinho da pressão, né? Talvez a gente veja um Vitinho menos pressionado nesse aspecto. Sim, não é mais a contratação mais cara da história do Flamengo. Eu acho que é daquela questão do custo-benefício. O Vitinho, se tivesse vindo por outros valores... Você estava discutindo se o ano dele não foi ok. Sim, eu vi um jogo do Vitinho no fim do ano passado, quando o Flamengo ganhou do Corinthians na Arena 3-0 em Itaquera, eu trabalhei no jogo, ele arrebentou com a partida. Foi uma partida, assim, absurda. É que ele não conseguiu manter esse nível. Mas eu não acho que ele esteja jogando mal, assim, mal. Nossa, olha o Vitinho, tira ele daí. Não é o caso. Acho que é refém do preço aí, sem dúvida. Sim. É muito caro. E, assim, ele chegou num momento em que o torcedor cobrava a virada de chave. O Vitinho foi mais uma leva dos caras que deveriam transformar investimento em taça. Aí isso não aconteceu. E aí começa a cair em cima dele, porque todos passaram por esse processo de fritura. Mas é legal o exemplo do Everton Ribeiro, que começou mal e estava agora um dos melhores. O Everton Ribeiro passou por esse processo. O Guerreiro passou por esse processo. Talvez o que menos tenha sofrido isso tenha sido o Diego. Todos os outros do processo de riqueza do Flamengo, todos passaram por esse processo. Diego Alves passou por esse processo. Olha para os zagueiros, passaram por esse processo. Então, assim, muita gente sofreu. O Cuejá, que hoje é uma unanimidade,
no começo, ele não tinha minutos, não é só porque o Zé Ricardo achava que não deveria ter, é porque às vezes em que ele entrava, ele não estava respondendo. Teve um tempo de maturação enorme e teve o desgaste do Márcio Araújo cada vez maior. A briga vai ser boa, Vitinho, Bruno Henrique. Boa briga. Uma boa observação. Agora, você falou em refém do dinheiro, refém do valor pago, né? Para mudar aqui totalmente de assunto, pegando esse gancho, falar do Neymar um pouquinho. Isso. Porque o Neymar ele vai ter que conviver até